Deus único, Deus da Bíblia, Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho a morrer por nós na cruz do Calvário, único que nos pode conceder o Espírito Santo, nos livrar do inferno, nos livrar, ó Deus, de uma vida inútil e sem sentido, único que pode dar curso real às nossas vidas e à nossa existência, Senhor, o único que pode nos fazer adentrar aos portais celestiais, pois cremos, ó Deus, na doutrina do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e cremos, Senhor, que Ele morreu por todos, e logo todos devem morrer por Ele. Assim, Senhor, nos agracia com compreensão, ó Deus, com entendimento, pois o Senhor disse para um povo que tinha os teus pergaminhos: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Mas eles tinham os teus pergaminhos, meu Senhor, mas o conhecimento lhes estava obstruído. Eles até diziam: temos por pai a Abraão, temos a lei de Moisés. Mas o Senhor se manifestou e disse: não, vós tendes por pai o diabo, e a lei de Moisés não está nos vossos corações, pois vós buscais matar-me. E eles disseram: não, tu tens demônio, quem quer te matar? E o Senhor disse: vocês querem fazer a vontade do vosso pai, que é o diabo. Ele sempre foi homicida. Ó Deus, vem sobre nós e não nos deixe permanecer em cegueiras semelhantes, Deus, porque muitos estão por aí com a tua palavra em mãos, guardada em um livro, mas não foi escrita e revelada às tábuas dos seus corações. Deus, se tu tens compaixão e misericórdia, olha para nós nesta hora, como eu sei que é a tua promessa de olhar para este lugar. Assim, Senhor, nos dá graça, entendimento, compreensão, pois para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Muitos ouviram a tua palavra, Senhor, mas somente um entregou-te esta declaração. Por isso descortina os nossos olhos, abre o nosso entendimento, faz-nos descer as profundas águas do teu Evangelho e do teu Espírito, e traze-nos pela tua mão direita como nova criatura, Senhor. Faze-nos descer as tuas águas e subir como labareda de fogo. Que este mundo não tenha descanso, Deus. Que as trevas não consigam repousar aquietadas, Senhor. Movimenta as águas, faze-nos contemplar línguas repartidas de fogo, Deus, e incendeia esta nação e o mundo, Deus, pois tu és o que dos teus anjos fazes ventos, mas dos teus ministros labareda de fogo. Se temos achado graça diante de ti, Senhor, abre estes céus nessa noite, Senhor, e escreve dentro do nosso espírito, como que em uma obstinação, ó Deus, o caminho a trilhar, e a palavra, Senhor, a ser ministrada. Usa tu os nossos lábios, e fere tu, Senhor, os teus adversários, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus, como tu disseste nos tempos passados, os blasfemadores serão apedrejados. Assim sabemos que o inferno foi criado por questão de justiça, Deus. Aquele que não quer a verdade, está escrito que o Senhor lhes dará grande, ó Deus, espírito de engano, e eles vão crer na mentira. É a tua justiça, Senhor, mas nós clamamos por nós, Senhor, para que não sejamos como teu povo do passado, tendo pergaminho em mãos, morreram vazios, ó Deus, sem poderem ser porta-voz do teu Espírito. Dá-nos graça nesta noite, abençoa-nos no poder do sangue do Senhor Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Amém, irmãos. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos nessa oportunidade ver algumas observações, poucas observações,
constantes. No caso, nós vamos começar em Apocalipse 2:8, que é a carta à igreja em Esmirna. Mas eu quero dizer para você, como já disse muitas vezes, que essas 7 cartas podem ser vistas como apenas uma situação. Porque aqui temos repreensões e temos exaltações de Deus. E nós sabemos que 7 é o número da onisciência, da perfeição de Deus. E nós sabemos que Deus não tem 7 igrejas. Amém? Deus só tem uma igreja. Ele escreveu 7 cartas, mandou escrever 7 cartas, mas ele só tem uma igreja. E a prova disso é que todas as igrejas tomaram conhecimento de todas as cartas. Porque ele só tem uma igreja. Então, o que está aqui são várias situações em que qualquer, não vou nem tratar de igreja para não ficar mal entendido, qualquer cristão no mundo inteiro estará enquadrado em uma destas situações, ou de exaltação, ou de repreensão para se corrigir, ou até daqueles casos que, infelizmente, já não tem mais jeito. Então, isso aí é que é o resumo dessas 7 cartas, que na verdade você pode, obviamente, ver tudo isso com apenas um fator. Então, Apocalipse, no capítulo 2, no verso 8, diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a vida, tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nós queremos aqui fazer uma observação, qual é o cenário, né, dessa carta à igreja, aquele povo específico de Esmirna. O cenário é perseguição, o cenário é morte, é martírio. Então, no princípio de cada carta, a maneira como Jesus se manifesta tem a ver do assunto que ele vai tratar. Então, aqui em Esmirna, ele diz: essas coisas diz o primeiro e o último, ou seja, eu sou o autor e o consumador de todas as coisas, né? O alfa e o ômega, é o que esteve morto e tornou a viver, porque o assunto, uma das coisas principais que vai ser dita para essa igreja é ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então ele já está mostrando como que ele está se manifestando, como aquele que foi morto, mas tornou a viver. Ou seja, eles não têm que se preocupar com a morte deles. Eles têm que ser fiéis até a morte, porque tal qual ele ressurgiu e declarou: todo o poder me é dado nos céus e na terra, nós vamos ressurgir da mesmíssima maneira e vamos entrar para as bodas do nosso Senhor e vamos adorá-lo pelos séculos dos séculos, séculos sem fim. Mas antes de nós chegarmos lá, diz aqui então: estas coisas diz o primeiro e o último, quer dizer, o autor e o consumador de todas as coisas. Se ele é o primeiro e o último, significa que ele principia as coisas e ele é quem dá fim, ele quem termina. Ou seja, tudo está no seu domínio, nada escapa ao seu domínio, nem a folha que cai da árvore, nem a formiga que nasce, nem o gafanhoto que morre. Deus tem o controle de tudo, absolutamente tudo, como aquele técnico, exímio técnico que cria o computador, que cria as peças, cria a placa-mãe, cria o cérebro, o processador. Ele tem o domínio de tudo. O computador demorou a ligar, ele já sabe, ele é exímio, ele fala: é aqui. Assim é Deus, Deus tem o domínio de tudo, nada escapa, né? Então vai dizer: conheço a tua
tribulação a tua pobreza, mas tu és rico. Então veja, irmão, já começa aqui no verso 9, logo no comecinho da carta, eu conheço a tua tribulação. O que é isso? Eu conheço as tuas dificuldades, conheço a tua luta, conheço a tua perseguição, eu conheço tudo que você passa. Ele está dizendo, eu sou o primeiro, eu sou o último, sou o princípio, sou o fim, sou o alfa, sou o ômega. Ele diz, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu pergunto, eles eram judeus? Eles eram judeus. Nacionalmente, né, a nacionalidade deles era judaica. Mas por que Jesus está dizendo, os que se dizem judeus, mas não são? Como traduzindo, né? Transportando para os nossos dias, os que se dizem cristãos, mas não são. A igreja é uma nação independente. Ser cristão é ter uma nacionalidade. Você já viu aquela frase que nós temos no nosso CD? Nosso Deus não é brasileiro. A nossa nacionalidade, que domina, que tem que dominar a questão espiritual, eu não sou patriota. Eu não luto pelo Brasil. Eu luto pela alma do ser humano. Seja ele de qual país for, seja chinês, alemão, coreano, japonês. A igreja é uma nação à parte, chamando todos os povos de tribos, línguas e nações que estão nas outras nações para vir fazer parte desta nação chamada igreja. A própria palavra igreja, segundo os estudiosos, eu não sou estudioso de idioma, significa chamados para fora, ou seja, chamados para fora das outras nações para integrar a nação de Jesus Cristo, que se chama igreja. E ele diz, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus chamou todas as nações, isso inclui o Brasil, tá, irmão? Jesus chamou todas as nações de porta do inferno, e falou, minha igreja vai lutar contra todos. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Cristão é perseguido em tudo que é canto, irmão. Alguns lugares menos, alguns lugares mais, mas o cristão é perseguido em tudo que é canto, sem exceção, porque Jesus falou assim, se odiaram a mim, vão odiar vocês. Pai, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo, todo cristão tem que ter uma medalha de ser odiado. Pode ser que não seja por todos, mas tem que ter. Não é correto um cristão na rua que mora não ter ninguém que o odeie. Não é correto. Ele não é cristão. Não é crente, meu irmão. Sinceramente, não é crente. Se na rua que você mora não tem ninguém que te odeia, você não é crente. Jesus, Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Pô, aquele cara, aquele crente que mora ali na esquina, que cara bacana, né? Que cara gente boa, né? Aí todo mundo te ama apaixonadamente porque você é gente boa. Não, meu irmão, mesmo sendo gente boa, o espírito do mal que as pessoas se entregaram a eles vai fazer alguém te odiar. Não é certo um crente não ter alguém que o odeie. Não é certo, ele não é crente. Não recebeu a palavra. Porque Jesus falou, Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Se mataram a mim, vão matar vocês. Mas se eu ressurgir ao terceiro dia, vocês vão ressurgir também. Né? A um servo, cabe ser igual, não é semelhante não é parecido não. Jesus usou essa palavra, um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Isso tem um peso glorioso. Então, irmão, eles eram judeus, sim, eram judeus. Se alguém olhasse para ele, qual a tua nacionalidade? Sou judeu, sou descendente de Abraão. Mas Deus, quando olhava para ele, não. Deus não reconhece um judeu carnal. Deus só reconhece um judeu espiritual. Deus não reconhece um crente carnal.
como o apóstolo Paulo escreve, né? Vós sois carnais. Eu quis falar lá para Coríntios, né? Eu quis falar para vocês de coisas espirituais e eu não pude. Eu tive que tratar vocês com leitinho materno. Não é isso que Paulo escreve lá? Tem crente que não está preparado para receber um alimento pesado, forte. Ele diz ser crente, mas ele não vive como crente. Ele diz ser igreja, mas Deus olha do céu e não vê como igreja. Paulo diz assim lá para a igreja de Corinto: olha, eu estou ouvindo coisas no meio de vocês que nem no meio dos ímpios e satanistas eu tenho ouvido. Tem aí no meio da igreja de Corinto, filho que está se relacionando sexualmente com a mulher do seu pai. Paulo diz assim: nem no meio dos ímpios eu ouço esse negócio. Se alguém parasse esse camarada lá na rua: tu é crente? Sou crente. Tu é de qual igreja? Sou da igreja de Corinto. Se ele disser que é da geração de Jesus Cristo, eu mato ele. Ixi, acabo com a raça dele. Um crente desse, adúltero, dizer que é manchar o nome de Jesus. Mas então, eles eram judeus? Eles eram judeus, mas eles não viviam como um judeu deveria viver, guardando a palavra. Estão lá no meio da igreja: não, nós somos judeus, somos convertidos e mas eles não são, não. Quando eles dizem que são judeus, eles estão até blasfemando. Isso é uma blasfêmia dizer que é judeu. Eles são o quê? Sinagoga de Satanás. Eles são o quê? O que é uma sinagoga? Pensa na gravidade dos fatos, irmão. Sinagoga é onde ali as pessoas se juntavam para a leitura da palavra e para a interpretação da palavra. Para a leitura e para a interpretação. Isso era o que tinha dentro da sinagoga: a palavra e a sua interpretação. Jesus está dizendo, o que eles carregam dentro deles faz deles sinagoga de Satanás. A maneira como eles interpretam, a palavra que está dentro deles. Sinagoga era esse conceito. Sinagoga não é uma tenda, uma torre, um templo. Sinagoga, Jesus ia chamar uma pessoa de templo, uma pessoa de tenda? Não. Sinagoga é um sentido espiritual do que se processa dentro da sinagoga. Essas pessoas são sinagoga, porém sinagoga de quem? Do diabo. Então deles fluíam blasfêmias contra a palavra de Deus. Se declaram judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Agora eu vou ler esse mesmo verso 10, na versão da King James atualizada, que diz assim: não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Irmão, eu quero dizer para você uma coisa. O sofrimento, a tribulação, a angústia, faz parte da estrada do Evangelho. E te digo mais, só os verdadeiros participam de sofrimento, tribulação e angústia. São os crentes fiéis e verdadeiros, a exemplo de Jó, que participam de sofrimentos, angústias e tribulações. São com esses que Deus conta. Quando Deus olhou: Satanás, tu viu meu servo Jó? Íntegro, reto,
temente a Deus, desviando-se do mal. Vou permitir que ele passe na prova, na moenda. Quando, lá no tempo do cativeiro babilônico, quem foi que foi levado para dentro da fornalha? Qualquer um? Não. Os amigos de Daniel. Aqueles que desde o princípio Deus já tinha falado que tinha dado a eles grande sabedoria. Eles, junto com Daniel, assim que pisaram em Babilônia, quando Arioque, eunuco do rei, chegou, olha, a porção de vocês vai ser assim. Não, vamos fazer um teste. Dá-nos tantos dias, que eu não me lembro, quantos dias? 10 dias. 10 dias, nos dá só legume para comer. Depois você vai ver a nossa aparência. Que disposição contrariar logo o homem que é enviado direto pelo rei. Eu falo, mas que isso? Se o rei vê vocês diferente, ele arranca a minha cabeça. Não, faz um testezinho só 10 dias. Esses homens eram cativos em um território, mas por dentro deles eles eram livres, completamente livres. Foi esses homens, ousados desde o princípio, que puderam esfriar a fornalha e que puderam fechar a boca do leão. Deus não conta com qualquer um para a sua obra. Então, tribulação, angústia, é uma estrada que faz parte do Evangelho. O apóstolo Paulo nos escreve, a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Aqui está dizendo, olha, eu conheço a tua tribulação. Jesus conhece, ele sabe o que tu está passando. E ele quer que tu faça o quê? Ser fiel até a morte. Se ele te livrar da tribulação, livrou. Se ele não livrar, tu morre nela, mas morre fiel. Essa é a mentalidade, irmão, que vai nos obrigar a entrar pelas portas da salvação. Hora de angústia, hora de luta, hora de tribulação, é hora de eu conhecer mais intimamente os pés de Jesus. Quando está tudo bem, às vezes a gente até esquece de orar. Aí Deus deixa descer a prova, aí tu lembra que Jesus tem pé para você se inclinar até Ele, né? Então aproveita a tua hora da prova, vai ser as tuas melhores orações. É no vale da sombra e da morte que você vai dar os maiores clamores, vai abalar o mundo. Vai tremer a terra quando você estiver no vale da sombra e da morte. A oração de Daniel nunca abalou tanto o céu quando ele viu aqueles gatinhos na frente dele. Cada rugido que um leão dava, Daniel dizia assim, será que vai ser agora? Daqui a pouco o rei bate, Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serve, será que ele pode te livrar? Ó rei, estou inocente diante do meu Deus. O meu Deus já enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E se não tivesse fechado? Não faria a mínima diferença. Tem que ser fiel. Então, meu irmão, atente para esse ensinamento que Jesus dá através dessa carta a Esmirna. Tribulação, angústia, perseguição faz parte do Evangelho. E tem mais de, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Então, financeiramente, esta igreja era pobre, mas na fé e na conduta para com a palavra, ela era rica, diferente de hoje. As igrejas hoje são trilionárias, vixe. Os pastores vestem terno importado. Falar em terno, daqui a pouco eu vou te contar uma. Não vou dar interpretação não, você fica com ela, mas eu vou te contar uma daqui a pouco. Os pastores hoje põem as igrejas, eu não sou contra isso não, na maior maravilha. É banco acolchoado que tu senta, parece que vai descer direto, é uma maravilha, tá? Tudo jóia. Instrumentos, pagam músicos profissionais para tocar na igreja, eu conheci casos assim, que as pessoas que tocavam na igreja nem eram membros da igreja. Eram pessoas pagas pela igreja, por quê? Porque o pastor tinha na cabeça que a igreja tinha que ter um ótimo louvor, então ele pagava pessoas para tocarem profissionalmente, o baterista, o guitarrista, o contrabaixista,
o saxofonista, eram pessoas ímpias que tocavam dentro da igreja. Isso é uma blasfêmia. Você acha que eu vou botar um espírita para tocar aqui na frente? Só para o louvor ficar um ótimo som? Vou botar um católico aqui, vou botar um incrédulo, vou botar um ateu? Resultado, chegava a hora da palavra, quando ia começar a pregação, os músicos largavam todos os instrumentos e iam embora, lá para trás da igreja, lá para uma área reservada. Iam lá bater o papo deles, sei lá, fumar um cigarrinho, qualquer coisa. Depois, na hora que acabava, que voltava, chamava eles de novo para o louvor. Então tem igrejas por aí que são ricas. Aí você entra lá, aí Jesus vai dizer que nem disse para um aqui: eis que eu estou à porta e bato. Será que alguém me ouve aí? Posso entrar? Mas quando as pessoas entram na igreja, vidro fumê, frente de mármore, chão de primeira linha, que tem? É o porcelanato, né? Chão de porcelanato, tudo na maior maravilha. São ricos. Mas Jesus está dizendo: tu és pobre, miserável, segue nu. Aqui para essa igreja, ele está dizendo o contrário. Eu conheço a tua pobreza, mas eu te digo uma coisa, tu és rico. Ou seja, é a graça de Deus que nos sustenta e nos enriquece. E essa riqueza nós vamos ver claramente quando passarmos o véu da morte e encontrarmos a verdadeira vida que nos espera. Só um detalhe eu vou deixar aqui: o irmão Rômulo teve uma visão no culto passado, quando eu falava, se Deus não achar ninguém, acho que eu estava orando, né? Se Deus não achar ninguém, Ele nos enviará aos quatro cantos, mais ou menos. Ele diz que no momento dessa palavra ele teve uma visão, em que ele viu alguns corpos em decomposição, vestidos de terno e gravata, e ele via esses corpos que tinham fragmentos de decomposição saindo como de sepulturas, e ele falou de sepultura ou de lugares esquecidos, e diante deles alguém veementemente fincava uma bandeira vermelha. Eu tive uma ideia disso aí, né? Mas eu não vou nem deixar a interpretação, você ora. E se Deus até o final me der a graça para que eu coloque a minha ideia para você, eu vou colocar. Senão, Ele certamente te dará graça, entendimento, ou te revelará algo mais profundo. Enfim, então a visão era essa. Ele via no momento em que eu dizia que Deus poderia nos enviar aos quatro cantos corpos de lugares esquecidos, como de sepulturas em decomposição, de terno e gravata. Diante deles era veementemente fincada uma bandeira vermelha, e eles ali ficavam estáticos. Bom, então aqui diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas o quê? Tens de sofrer. Então quer dizer que você tem que se preparar também para sofrer. Irmão, sabe por que a igreja primitiva vai sempre ser lembrada? Porque aqueles irmãos, quando se convertiam, eles já estavam se convertendo debaixo de uma perseguição. Eles estavam se convertendo debaixo das notícias. Mataram 10 em Jerusalém, mataram 10 na Etiópia, mataram não sei quantos lá em Cuxi, mataram não sei quantos na Filícia. E eles se convertiam diante das notícias que as pessoas daquela religião estavam sendo mortas. Então eles já se convertiam prontos para que eles fossem os próximos. Quem adentra uma causa com a disposição de morrer por ela, esse é o mais forte. Agora, a visão que os pastores mercenários deram à igreja moderna, contemporânea, destruiu ela. Eles criaram uma visão: irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai te abrir uma porta de emprego, você vai ganhar bem, e o seu dízimo vai ser alto, obviamente, não podemos esquecer desse detalhe. Então, irmão, que bênção, onde é que você está trabalhando? Na Caixa Econômica? Que bênção! E a igreja precisando de obreiros. Não tendo ninguém para fazer nada na igreja. Onde seu filho foi? Passou no concurso de quê? Da aeronáutica. Que maravilha, vai voar de avião.
desde que a renda da igreja estivesse boa, como é que as pessoas consideram o seu ministério hoje? Abençoado. Quando é rico, quando tem dinheiro. Jesus está mostrando um conceito diferente. Você é pobre, eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. Então essa igreja não tinha uma bela conta bancária. Hoje as pessoas, inclusive alguns anos atrás, eu estava fazendo a obra lá na Praça da Bandeira e o camarada me encontrou e disse assim, como é que está? Eu falei, estamos lá fazendo a obra. E como é que está lá as coisas? Eu falei, tá, estou tranquilo. Não, como é que está lá as coisas? Aí ele abalou os dedinhos assim, o sinal de dinheiro. Como é que está lá de renda? Eu falei, não, irmão, nós estamos fazendo a obra lá por amor. Tu é maluco? Vocês estão doidos? Fazer a obra por amor? Vocês são malucos. Irmão, eu ouvi isso de um camarada que se dizia obreiro de uma igreja. Eu ouvi, vocês são malucos fazer a obra por amor. Então, para muitos, a igreja só está prosperando quando as finanças estão prosperando. Nós não podemos, irmão, deixar que essa visão desgraçada do dinheiro nos destrua. Eu sou pastor. Se eu descer e tiver alimento dentro da minha casa, eu como. Se eu descer e não tiver, eu sento na mesa e oro. Se ninguém bater na porta para dar e não tiver aonde recorrer, eu deito e vou dormir. Eu tenho que viver pela fé. Eu não posso viver pelo dinheiro. Eu tenho que viver pela fé. Servo de Cristo é o que vive pela fé, não vive por dinheiro. Nós precisamos tomar cuidado para essa visão não nos estragar. Se ela nos pegar, irmão, para escapar disso aí já era. É muito complicado. Uma vez um disse assim para mim, onde é que você está? Eu falei, estou lá no Morro do Pinto, lá fazendo a obra lá. Pô, e como é que está a renda lá? Como é que está lá de dinheiro? Assim, irmão. Eu falei, irmão, sinto muito, mas nem a minha esposa sabe qual é a renda da igreja, não vou falar para você. Foi o que eu disse para ele. Tem uma igreja batista ali na rua Senador Furtado, aqui na Praça da Bandeira, e teve uma pessoa de lá que ouvia a nossa rádio e acabou vindo para cá. Aí ela chegou aqui, pastor, eu vou lá me despedir do meu pastor, acha que tem algum problema? Eu falei, não, você tinha uma amizade com ele, isso é muito normal, vai lá e diz para ele. Se você acredita que realmente Deus te chama para cá, conversa com ele. Aí a irmã foi lá, toda inocente, coitada. Pastor, Deus está me chamando para outro lugar. Ele falou, como é que é? Não, peraí, vamos lá no gabinete. Puxou a ficha de membro, puxou a ficha das contribuições mensais, dos dízimos e ofertas, na frente dela, somou todas as contribuições dela e falou assim, minha irmã, se você me abandonar, eu vou ficar em deficiência de uma contribuição anual tua de tanto, tu vai me fazer muita falta. Estou mentindo não, meu irmão. Que caia fogo do céu, do Deus vivo que nós conhecemos e cultuamos nesse lugar. Estou aqui para contar historinha não, meu irmão. Estou aqui para contar verdades que podem mudar o teu caráter e o teu espírito. Isso não é homem de Deus, isso é um desgraçado rotulado de pastor. Isso é um maldito. Por isso que eu digo, está cheio de filho do diabo, ladrão, mercenário, engravatado atrás do púlpito com rótulo de pastor dizendo Jesus, Jesus. Não é só essas as histórias não, meu irmão. Tem muita história. Muita história. Isso aí é só um pouquinho que às vezes eu lembro, mas tem muito mais coisa. Então, meu irmão, aqui diz, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que se declaram judeus, mas não são, sendo sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Ora, quem é que nos prova? É o diabo que nos prova? Não, o diabo não vem contra nós para nos provar. O diabo vem contra nós para nos matar. Quando Deus
quer nos testar e nos provar, ele limita a ação do diabo, como fez com Jó. Ele limita o nosso próprio poder sobre o diabo, porque se Deus deixar direto o nosso poder sobre as obras do diabo, irmão, que diabo, que nada. Aonde que o diabo pode olhar para mim? Se eu sou o templo do Espírito Santo e Jesus disse que o Espírito estaria em nós, como que ele vai olhar para onde o Espírito Santo está? Ele não pode isso. É antibíblico. Então Deus cria critérios lá, coisas que fogem ao nosso entendimento, e permite uma ação maligna, ou seja lá que tipo de ação, para que nós sejamos postos à prova. Prova, sofrimento, tribulações e angústias, né? No mundo tereis aflições, tudo isso faz parte. Então Deus usa até o diabo para nos provar, a exemplo do que aconteceu com Jó. Então, o diabo vai lançar vocês à prova, o diabo vai meter a mão, vai lançar vocês na prisão e vocês vão ser postos à prova. Ou seja, Deus está usando até o diabo para provar vocês. Muita gente já me perguntou, se Deus é tão poderoso, por que ele não destrói logo com o diabo? Eu digo assim, como que o teu caráter vai ser provado? Ímpios já me fizeram essa pergunta. Eu digo, como que o teu caráter vai ser provado? No mundo tem que existir o bem e o mal, para que Deus, quando for te julgar, saiba que você teve escolha. Se só existisse o bem, como que você vai provar o teu caráter? Tem que existir o mal. Bom, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, na angústia, na aflição, na tribulação, na prova ocasionada pelo diabo, que é permissão de Deus, porque nenhum mal pode vir sobre nós. Jesus disse, as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Então, o objetivo é que eu tenha que ser fiel até a morte. Então, na hora da angústia, na hora da luta, na hora da tribulação, não é hora de fugir, é hora de encarar. É hora de permanecer, ficar firme no vale da sombra e da morte. Se Deus me livrar do vale, Ele livrou. Se eu morrer lá dentro dele, morri. Mas eu tenho que ser fiel até a morte. Né? E aí diz, ser fiel até a morte, e aí eu vou te dar a coroa da vida. Inclusive lá em alguns países, a gente está ouvindo notícia toda hora, na Coreia do Norte, no Egito, nós estamos tendo lá crentes condenados à morte, porque abandonaram religiões locais, abandonaram o islamismo, né, a religião dos muçulmanos assassinos, e eles estão sendo condenados à morte, acusados de apostasia, por terem abandonado outras religiões e se voltado para o cristianismo. Eles, os muçulmanos, né, e outras nações, Coreia, China e tal, nos seus tribunais eles estão absolvendo ladrões, assassinos, estupradores. Estão absolvendo, mas estão condenando à morte cristãos. Afinal de contas, o inferno não pode ficar vazio, né? Então o que acontece? Pessoas inocentes estão sendo mortas. Com isso, Deus está demonstrando que foi justo ele ter criado o inferno. Porque pessoas, as nações por aí, nos seus sistemas jurídicos, estão condenando às vezes um estuprador a 5, 10, 15 anos e deixa ele vivo. Mas pega um crente e condena à morte por apostasia. Lá no Egito, então, acesse a internet que você vai ver. Cristãos mortos no Egito. E você vai ter noites inteiras para observar essas coisas. Então, mas faz parte. Não é motivo de tristeza quando a gente sabe que um crente foi trucidado, foi morto. Isso não é motivo de tristeza. Isso é motivo de alegria. Eu saber que a palavra do meu Deus é verdadeira, é viva e eficaz. Tal qual ele falou que o sangue de inocentes seria derramado, assim tem sido. Então eu posso dizer, não, realmente eu estou no caminho certo, é o que a palavra diz. Bom, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Olha o verso 11 na King James atualizada, diz assim: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas, né? Ali quando fala na revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não soa da maneira como soa na King James atualizada. Na King James é como que compreenda, é um apelo à compreensão. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. E você sabe que para compreender requer estudo, pesquisa, empenho, trabalho, dedicação. Ninguém compreende Bíblia porque abriu Bíblia e eu estou lendo a Bíblia. Não é assim que funciona, irmão. Você tem que ler a Bíblia realmente com conceito no seu coração, buscando, examinando, porque a Bíblia é comparada a uma pérola, né? Jesus comparou a sua palavra à pérola. E pérola você não sai chutando no meio da rua, você não acha a pérola em qualquer canto. A pérola está lá dentro das ostras. Há uma profundidade que não é qualquer um que consegue mergulhar lá para pegar. Então, a palavra é uma raridade. Então, para você compreender, você tem que ter um grande empenho, uma grande dedicação. Então, aqui diz, na King James, aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. O vencedor. Vencedor é aquele que participou de alguma situação, alguma guerra, alguma peleja, né? Aquele que teve um confronto, um atrito. Eu estou ali sentado no banco da minha casa, vendo televisão, vivendo os meus anos, todo dia tranquilo, nada me aflige, está tudo bem, não tenho nenhuma luta, não tenho nenhuma dificuldade, sou um camarada rico, abastado, está tudo bem a minha vida inteira, vivi 70 anos na terra sem nenhum probleminha. Eu venci o quê? O que eu venci? Fui um acomodado a vida inteira, não tive nenhuma luta, não teve nada que provasse a minha fé, não teve nada que testasse realmente o meu caráter. Não teve nenhuma prova, nenhuma tentação. Eu venci o quê? Eu só venço quando eu tenho lutas, quando eu tenho provas, quando eu tenho dificuldades, quando as coisas vêm testar o meu caráter. Tu é justo mesmo? Então se depara com essa situação aí. Vamos ver até que ponto vai a tua justiça. Tu é verdadeiro mesmo? Tu luta pela verdade? Tu está disposto a morrer pela verdade? Vamos ver até que ponto. Aí sim eu vou poder ser olhado por Jesus Cristo e ele vai dizer assim: o que vencei, você venceu. Se não tem luta, irmão, sai por aí e procura uma. Sai por aí e procura uma, irmão. Porque esse negócio de crente sem luta é crente sem vitória. Quando que alguém diz assim, eu venci? Quando que se diz isso? Quando se participou de algum duelo, de alguma coisa. Ninguém diz eu venci de quê? Não, porque eu estava sentado no meu sofá, vendo televisão o dia todo, venci o quê? Não, irmão, eu passei por uma dificuldade, eu passei por uma luta, mas eu permaneci na oração, eu permaneci na palavra, sabe, irmão? Eu passei meses desempregado, olha, dependendo dos outros, passando na dificuldade, ia dormir sem comer nada, mas nunca blasfemei do nome do Senhor. Eu declarei que nem Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Tá, aí você pode dizer, eu venci. Se não teve isso, irmão, não venceu nada. Crente sem luta é crente sem vitória. Essa é a nossa primeira etapa. Eu quero saber se você tem alguma pergunta que queira fazer neste momento, alguma coisa a ver a sua memória, uma boa experiência aí. Não precisa ser engraçada não, pode ser uma experiência mais séria. Fique à vontade. Boa noite, Pai do Senhor. Sobre essa expressão do verso 10 aqui, que diz, e sofrereis perseguição durante 10 dias. O 10 o Senhor tem nos ensinado que é a totalidade. E podemos enquadrar o povo do grito
nesse texto aqui, pastor, quando diz sofrereis perseguição durante 10 dias, e classificar isso aqui como uma perseguição total, já que o 10 é a totalidade, porque hoje não vivemos uma perseguição total, vamos assim dizer. E é no período do grito que vai estar a coisa mais agravante nesse sentido? Eu entendo aí, essa colocação, eu entendo o seguinte, perseguição durante 10 dias, nós temos aprendido pela numerologia bíblica, né, o ensinamento dos números, que o 12 revela a plenitude. O que é o 12? É o limite máximo, né? É o limite máximo de uma situação, é o 12. E o 10 é algo um pouco abaixo, que revela a totalidade. Já falamos, por exemplo, a parábola das 10 virgens. 10, que é o número ligado ao homem, né, nas suas próprias mãos, 5 dedos de um lado, 5 de outro. Deus criou a igreja através, e deu continuidade dela, através das mãos humanas. Então, a igreja não opera sobre a terra na sua plenitude, na plenitude da vontade de Deus. Ela opera na totalidade. Por que não opera na plenitude? Porque a igreja não é uma ação direta de Deus sobre a terra. A igreja é uma ação de Deus através dos homens sobre a terra. Como Deus opera na igreja, como Deus opera sobre a terra com a igreja, usando homens, não é o 12, é o 10, que representa totalidade, não é plenitude. Então, essa perseguição de 10 dias, ela pode revelar uma situação que não é a ponto de nos derrubar, porque não é plena, ela é total. Pode, como tem uma limitação de um número que não é lá tão grande, o 10 pode representar que não será uma perseguição, uma tribulação de longos anos, né? Ou seja, como já é dito logo a seguir, ser fiel até a morte, dá a entender que virá uma tribulação e eles serão mortos. A coisa é curta. E como foi dito, será que isso tem a ver com o grito da meia-noite? Pode ter, como nós já vimos, que a Bíblia tem o seu caráter histórico, de um momento específico, mas ela também tem o seu caráter profético. Então isso pode também, examinando os detalhes, e conforme aquilo que Deus revelar, nunca vamos descartar isso, a questão profética. Então ela pode estar relacionada, sim, a um período lá do grito da meia-noite, que muitos irmãos que têm estudado a Escritura aqui em nosso meio, acreditam, inclusive, num período de testemunho, ali próximo do arrebatamento, que vai ter um espaço de 10 anos. Alguns irmãos têm me participado isso aí. Não vou necessariamente vincular os detalhes a isso aqui, mas que o caráter profético pode apontar também para coisas, obviamente, futuras, pode, porque a Bíblia é isso. A Bíblia é histórica e ela é profética, né? Histórica, os fatos que ela narra que já aconteceram. O exemplo, José. José é um fato histórico, mas a simbologia e a tipologia da vida de José é profético, porque José tipifica a Cristo. Então pode sim, tudo é possível nesse caráter profético.